Há um gesto concreto que Jesus apresentou aos seus seguidores, algo tão significativo que as instituições religiosas passaram séculos tentando ocultar seu verdadeiro sentido. Esse gesto estava literalmente marcado na palma de sua mão direita. Não se trata de uma história simbólica ou de uma interpretação subjetiva, mas de um ato físico registrado, carregando um dos conhecimentos mais antigos da humanidade. Os gnósticos o chamavam de monada, um círculo com um ponto no centro. Essa imagem representa a consciência divina habitando a matéria, e você logo entenderá por que esse ensinamento foi sistematicamente removido dos registros cristãos oficiais. Nenhum sacerdote, pastor ou acadêmico tradicional aborda esse tema. E por um motivo simples, recuperar esse saber transforma radicalmente a relação entre o ser humano e o sagrado. Antes de prosseguir, é fundamental compreender uma verdade: o cristianismo que conhecemos hoje não é o mesmo que foi transmitido originalmente. Ele foi cuidadosamente selecionado, editado e controlado por concílios que determinaram o que poderia ou não ser ensinado. O que será revelado aqui estava presente nos textos primitivos, nas tradições orais e nos evangelhos excluídos da Bíblia. Vamos ao cerne da questão. Nos evangelhos gnósticos, especialmente no evangelho de Tomé e no Pistis Sophia, há descrições claras de um gesto que Jesus realizava ao compartilhar seus ensinamentos mais profundos. Ele estendia a mão direita com a palma aberta e, com o dedo indicador da mão esquerda, tocava exatamente o centro dela. Uma mão aberta, com um ponto central destacado. Não era uma metáfora, mas uma ação concreta. Esse gesto simbolizava a monada, o círculo perfeito com um ponto no meio, a representação mais antiga da união entre espírito e matéria, entre o uno e o múltiplo, entre o divino invisível e a criação visível. Esse símbolo não era exclusivo do cristianismo. Os pitagóricos o conheciam séculos antes de Jesus, Platão o mencionou em seu Timeu, os egípcios o associavam ao olho de Horus, os hindus ao Bindu, e os alquimistas ao Té. Culturas separadas por oceanos e milênios reconheciam a mesma verdade essencial. Jesus, que segundo algumas tradições passou seus anos de juventude sendo iniciado nos mistérios egípcios, trouxe esse ensinamento de volta. Não por meio de doutrinas escritas, mas através do corpo, pois o corpo é o verdadeiro templo. E a mão direita, em particular, é o instrumento da manifestação. Mas por que especificamente a mão direita? Na tradição esotérica, a mão direita simboliza a vontade ativa, o princípio solar, a capacidade de materializar o espírito. Já a mão esquerda representa a receptividade, o princípio lunar, a habilidade de absorver o divino. Quando Jesus marcava o centro da palma direita, ele apontava para o ponto exato onde a vontade humana se encontra com a vontade divina, um portal, um centro, o local onde deixamos de ser apenas ego para nos tornarmos instrumentos da consciência cósmica. E aqui reside o detalhe que as igrejas nunca revelaram: esse gesto não era apenas uma demonstração. Era uma instrução prática, uma técnica de ativação da consciência que qualquer pessoa poderia aplicar. Então, por que esse ensinamento desapareceu? Por que nenhuma vertente cristã o ensina hoje? A resposta está no Concílio de Niceia, realizado no ano 325 d.C. O imperador Constantino reuniu bispos de todo o Império Romano com um objetivo claro: padronizar o cristianismo, transformando uma tradição mística de transformação interior em uma religião de controle externo. A primeira medida foi eliminar os ensinamentos gnósticos. Gnose significa conhecimento direto, experiência pessoal do divino, algo inaceitável para uma instituição que dependia de intermediários, padres, hierarquias, a dependência do fiel em relação à igreja para acessar Deus. Os evangelhos gnósticos foram declarados heréticos, escondidos, em muitos casos, destruídos. Sobreviveram apenas porque monges rebeldes os enterraram em jarros de cerâmica no deserto do Egito. Foi somente em 1945, em Nag Hammadi, que esses textos foram redescobertos. Neles, Jesus não aparece como um salvador externo, mas como um modelo, um exemplo de alguém que alcançou a consciência divina e demonstra que qualquer um pode fazer o mesmo. No Evangelho de Tomé, ele diz: aquele que beber das minhas palavras se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Não se trata de submissão, mas de transformação. Porém, a igreja institucional não podia permitir isso. Por isso,
criou o dogma da divindade exclusiva de Jesus. Você é pecador, ele é o único Filho de Deus, e você precisa da Igreja para mediar sua salvação. Qualquer técnica de acesso direto ao divino, qualquer símbolo de união entre o humano e o sagrado, precisava ser apagado. A monada e o gesto da mão direita desapareceram dos ensinamentos oficiais. Gerações inteiras de cristãos aprenderam a rezar de mãos postas, em posição de súplica, em vez de ativar o portal na palma da mão direita. Isso não é teoria conspiratória, mas história documentada. Os concílios, as queimas de textos, a perseguição aos gnósticos, tudo está registrado. A pergunta que fica é: por que tanto medo desse conhecimento? A resposta vai além do simbolismo. A mão direita não é apenas um emblema, ela tem uma importância anatômica especial. A ciência moderna começa a confirmar o que os místicos sempre souberam: o centro da palma, o ponto que Jesus marcava, coincide com um plexo nervoso denso, formado pela confluência dos nervos mediano, ulnar e radial. Na acupuntura chinesa, esse ponto é chamado de Laogon, ou Palácio do Trabalho, considerado um dos portais energéticos mais poderosos do corpo humano. Estudos em neurociência demonstram que, ao concentrar atenção nesse ponto, a atividade no córtex pré-frontal se altera, a região responsável pela autoconsciência e pela sensação de unidade. Em outras palavras, é possível modificar o estado de consciência apenas focando no centro da palma. Os indianos conhecem esse ponto como um chakra secundário, o Talaksha, utilizado em práticas de yoga. Os budistas tibetanos o ativam em meditações tântricas. E Jesus ensinava a mesma técnica há 2000 anos, usando a monada como símbolo visual. Agora, vamos aprofundar ainda mais. A monada representa 3 níveis de realidade simultâneos. No primeiro nível, o círculo simboliza o absoluto, o infinito, a consciência não manifestada, Deus antes da criação. O vazio que contém todo o potencial. No segundo nível, o ponto é a primeira manifestação, o Logos, o Verbo, a consciência que se torna ciente de si mesma. O Eu Sou o que precede todas as coisas. No terceiro nível, a relação entre o círculo e o ponto representa você, a centelha divina habitando a forma física, o espírito encarnado, a consciência cósmica experimentando a si mesma através de um ponto de vista individual. Quando Jesus tocava o centro da palma direita, ele estava mostrando algo profundo: você é o ponto, mas também é o círculo. Você é a manifestação individual e a consciência infinita ao mesmo tempo. E a mão direita é o lugar onde você pratica essa união. Esse ensinamento desmonta completamente a ideia de separação entre o humano e o divino. Como um eco ancestral que vibra no mesmo tom da sua própria alma. A teologia da separação é uma ilusão construída para manter você pequeno. Não há um Deus lá em cima e um você aqui embaixo, há apenas a mesma consciência infinita, dançando em diferentes níveis de percepção. Jesus não era um ser à parte, mas um espelho do que você já é em essência. A diferença? Ele despertou plenamente para essa verdade, enquanto você ainda está no processo de lembrar. E a técnica que ele deixou não é um dogma, mas uma chave, simples, direta, gratuita. Exatamente por isso as instituições a enterraram. A simplicidade não gera dependência. Não vende livros, não enche templos, não sustenta hierarquias. Então, o que fizeram? Transformaram o caminho em um labirinto de regras, rituais intermediários, convencendo você de que a divindade é algo distante, inalcançável sem a ajuda deles. Mas a verdade está na sua mão. Literalmente. Primeiro, estenda a mão direita com a palma para cima, na altura do coração. Não force a postura, deixe-a natural, como se estivesse recebendo algo precioso. A mão direita é o símbolo da sua vontade ativa, da sua capacidade de manifestar o espiritual no mundo material. Segundo, com o indicador da mão esquerda, toque o centro exato da palma direita. Esse ponto não é aleatório, é um portal. A mão esquerda representa sua receptividade, sua abertura para receber o divino, para absorver a sabedoria que já habita em você. Terceiro, feche os olhos e visualize a monada nesse ponto, um círculo de luz dourada com um ponto brilhante no centro. O círculo é o infinito, o ponto é você. Mas você não está separado do círculo.
Você é o círculo, apenas experimentando-se como ponto. Quarto, respire conscientemente. Na inspiração, sinta que a vida, essa centelha divina que permeia tudo, entra pelo seu dedo indicador, atravessa o centro da palma e se concentra no ponto. Na expiração, deixe essa energia se expandir do ponto para o círculo infinito, como uma onda que retorna ao oceano. Quinto, enquanto faz isso, repita internamente: eu sou o ponto. Eu sou o círculo. Eu sou a monada. Faça isso por 7 minutos, não mais no início. 7 minutos diários, durante 21 dias. E algo acontecerá. Algo que nenhuma missa, nenhum culto, nenhum sermão jamais lhe deu, a experiência direta. Você perceberá que não precisa de um padre para falar com Deus. Não precisa de um pastor para interpretar as Escrituras. Não precisa de uma instituição para validar sua conexão espiritual. Porque o portal sempre esteve na sua mão. E quando um número suficiente de pessoas redescobre isso, as estruturas de controle perdem sua força. Por isso esconderam. Por isso queimaram textos. Por isso perseguiram os gnósticos. Porque o conhecimento direto é uma ameaça para quem lucra com a intermediação. Jesus não fundou uma igreja. Ele ensinou uma prática. Um caminho de realização que qualquer um pode trilhar, independentemente de crenças ou rótulos. A monada da mão direita é a chave que ele deixou, e ela não pertence apenas ao cristianismo. Observe quantas tradições espirituais usam gestos de mão para transmitir verdades profundas. Os budistas têm os mudras, posições sagradas que canalizam energia e alteram a consciência. O mais conhecido é o Abhaya Mudra, mão direita levantada, palma para fora, gesto de bênção, proteção e transmissão de paz. Os hindus usam o Jnana Mudra, polegar e indicador unidos formando um círculo, os outros dedos estendidos, simbolizando a união do Atman, o eu individual, com o Brahman, a consciência universal. Exatamente o mesmo princípio da monada. Os sufis praticam o dhikr com a mão direita sobre o coração, marcando o ritmo da repetição dos nomes de Deus, ativando o ponto central do peito através da pulsação da palma. Os xamãs de diversas culturas usam a mão direita para puxar doenças do corpo, porque sabem que a palma é um portal capaz de absorver e transmitir energia. Até no gesto de bênção católico, que sobreviveu à supressão gnóstica, o padre ergue a mão direita, formando uma trindade com os dedos, Pai, Filho e Espírito Santo. Um resquício de um conhecimento mais antigo, que a própria igreja esqueceu que possuía. Jesus usava todos esses gestos. Mas o que foi preservado nos evangelhos canônicos são apenas fragmentos, menções vagas. Ele estendeu a mão, ele tocou. Os detalhes, os ensinamentos específicos, as técnicas, tudo isso foi apagado ou banido. A monada da mão direita é o denominador comum, o símbolo universal que aparece em culturas que nunca tiveram contato entre si. Não porque foi inventado, mas porque foi descoberto. É o mapeamento de uma verdade objetiva sobre consciência, energia e anatomia espiritual. Quando você ativa esse ponto, não está praticando algo cristão, budista ou hindu. Está fazendo algo humano. Algo que está disponível para qualquer um com uma mão e um mínimo de atenção consciente. E isso aterroriza os sistemas de controle religioso. Porque se todos podem acessar o divino diretamente, ninguém precisa pagar dízimos. Ninguém precisa pedir permissão. Ninguém precisa se submeter a hierarquias. A monada é a prova de que a divindade não é um privilégio de poucos, mas uma herança de todos. Então, o que você faz a partir de agora? Prática 1. A meditação da monada. 7 minutos por dia, durante 21 dias consecutivos. Mão direita estendida, indicador esquerdo no centro da palma, visualização do círculo com o ponto. Isso reconecta você com o ensinamento original de Jesus, não o Jesus dos dogmas, mas o Mestre que disse: o reino de Deus está dentro de vós. Prática 2. Estude os evangelhos gnósticos. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, a Pistis Sofia. Leia você mesmo. Não aceite interpretações de terceiros. Veja com seus próprios olhos o que foi escondido de você. Prática 3. Observe seus gestos de mão no dia a dia. Quando você está ansioso, suas mãos se fecham.
Quando está aberto, suas palmas se abrem. A consciência corporal é consciência espiritual. Seu corpo já sabe a verdade que sua mente está redescobrindo. Prática 4. Questione toda autoridade religiosa que coloca intermediários entre você e o divino. Se alguém diz que você precisa deles para acessar Deus, essa pessoa está mentindo ou foi enganada por quem mentiu antes. Prática 5. Compartilhe. Não guarde isso como um segredo. O conhecimento foi escondido por séculos. Agora, é tempo de espalhá-lo. Mostre o símbolo da monada para as pessoas. Explique o gesto. Ensine a prática. Quando você faz isso, torna-se parte da linhagem gnóstica, a mesma que os primeiros cristãos seguiram antes dos concílios, antes da institucionalização, antes do controle. E aqui está a verdade final, aquela que nenhuma igreja admitirá: Jesus não queria adoradores. Ele queria praticantes. Pessoas que fizessem o que ele fazia. Que alcançassem o que ele alcançou. Que se tornassem o que ele se tornou. Vós sois deuses, ele disse, João 10:34, citando o Salmo 82. Mas a igreja prefere ignorar ou reinterpretar essa passagem. Porque se você é divino em potencial, não precisa dela. A monada da mão direita é o símbolo dessa divindade latente. O círculo infinito já está ao seu redor. Sempre esteve. O ponto central é você despertando para essa realidade. E a prática é você ativando essa consciência no plano físico. Isso não é fé. É conhecimento direto. Não é crença. É experiência. Não é religião. É realização. Jesus revelou a monada da mão direita. As igrejas a esconderam por séculos. Você acabou de recuperá-la. Agora. Esse conhecimento precisa alcançar quem já está preparado. O algoritmo reconhece a ressonância, ele entrega o que vibra na mesma frequência. Então, compartilhe com quem busca espiritualidade além dos templos, com quem intui que há algo maior do que as doutrinas repetidas, com quem sente o chamado para acessar o divino sem intermediários. Comente: eu sou a monada se esse despertar começa hoje. Não é apenas uma interação, é um ato de afirmação. É você assumindo, diante do mundo, o compromisso com sua própria iluminação. Inscreva-se, porque aqui desvendamos o que foi enterrado. Práticas esquecidas. Verdades distorcidas. Cada vídeo é uma chave, e você está reunindo as peças para abrir as portas da sua liberdade espiritual. A monada na sua mão direita nunca foi roubada. Apenas fizeram você acreditar que ela não estava lá. Agora você se lembra. Agora você pratica. Agora você é livre. O portal sempre esteve na sua mão. Você só precisava enxergá-lo.